Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. 23. Ganymedes explode todas as bebidas. A escola não espera ninguém. Essa é uma citação famosa de alguém, acho. E é verdade. Amanhã de sexta-feira chegou, quer eu quisesse ou não. Ainda estava dolorido da luta com Ellison. Meu cérebro parecia ter sido virado do avesso com a notícia da minha mãe. Não tinha estudado o suficiente para a prova de ciências, o que quer dizer que não tinha estudado nada. Além disso tudo, no terceiro tempo, uma voz estridente nos altos-falantes da escola me mandava comparecer imediatamente à sala da orientadora, e eu não estava nem um pouco no clima de descer pela descarga. Percy, disse Eudora quando entrei. Parecia extremamente feliz de me ver, ou talvez só surpresa de estar vivo. Sente-se, por favor. Eu tinha um plano. Se ela tentasse me jogar descarga abaixo de novo, ordenaria que a água me erguesse para o teto. Aí roubaria o pote de balas dela e voltaria correndo para a aula, rindo como um louco. Então, ela entrelaçou os dedos e abriu um sorrisão. Como está tudo? Tudo é muita coisa. Contei sobre minha mãe ter um bebê. Eudora pareceu feliz da vida. Até eu explicar que era um bebê humano e não um bebê com Poseidon. Ah, entendi, ela deu de ombros. Bom, isso também é legal, acho. E seus estudos? Hum. E as cartas de recomendação? Relatei os últimos desdobramentos. Falei que na segunda de manhã investigaríamos o Parque Washington Square e enfatizei que não havia necessidade de me dar descarga até lá. Hum. Ela olhou para o sapo Dodói como se ele quisesse dar uma opinião. E o que exatamente você vai procurar no Washington Square? O cálice de Ganymedes. A gente acha que foi levado por um cara chamado Gary. Ela empalideceu como areia quando você pisa nela e toda a água é levada. Sabe, não é tarde demais para eu considerar as faculdades comunitárias. Eu mencionei a Hohokus. Tem um livreto por aqui. Espera. Você pode conseguir um diploma de técnico em engenharia mecânica. Eudora. Ou contabilidade. Universidade Nova Roma, falei. Lembra? É esse o objetivo. Por que você de repente começou a tentar mudar meu rumo? E, por favor, não me diga que Gary dá aula de yoga. Ela se mexeu na cadeira, desconfortável. Não, não. E não é bem mudar seu rumo. É mais querer que você fique vivo. Olhei para ela de cara feia, me esforçando ao máximo para canalizar a expressão do meu pai de Deus do mar infeliz. Eu vou precisar de mais detalhes, por favor. Você é minha orientadora, então me oriente. Quem é Gary? Sabe, eu acabei de lembrar. Eu tenho um compromisso. Um redemoinho verde surgiu em volta dela. A cortina de água desmoronou, espalhando algas pelo chão. E Eudora sumiu. Olhei para o sapo Dodói e me perguntei o quanto esse Gary teria que ser horrível para fazer uma adereida dar descarga em si mesma para fugir de uma conversa. O sapo Dodói não respondeu. Peguei uma mão cheia de balas e voltei para a aula. O almoço não foi melhor. Eu me sentei com minha comida, um sanduíche de resto de lasanha e um cupcake que sobrou. E estava começando a sentir que talvez pudesse relaxar por alguns minutos, quando ouvi o tilintar ameaçador de uma pessoa enchendo minha garrafa térmica. Oi, Ganymedes, cumprimentei. O deus se sentou à minha frente, a jarra de vidro suando de condensação.
Daquela vez o líquido era laranja, talvez a bebida olimpiana número 6. Ele usava o mesmo Keaton e as sandálias de antes, mas parecia mais abatido de preocupação. Não, mais velho, na verdade. Deuses não ficam mais velhos, mas os olhos estavam injetados de cor com veias douradas. O rosto representava um brilho doentio, como se ele estivesse prestes a explodir na sua forma divina chamejante e vaporizar todo o corpo estudantil em uma pilha de pó para mistura de bebidas. Por favor, me diz que você tem novidades, pediu ele. É difícil contar uma história e comer um sanduíche de lasanha ao mesmo tempo, então priorizei o sanduíche. Assenti e comi, observando Ganimedes ficar mais e mais agitado. Não sabia direito como ele receberia a notícia. Se me vaporizasse, eu queria ter comido uma boa última refeição. Então, falei, passando para o cupcake. A gente acha que o cara que roubou o seu cálice anda pela Washington Square. Contei o que sabíamos e como planejamos encontrar o ladrão. Nectar, essa é uma boa. Pode dar certo, murmurou Ganimedes. Alguma ideia de quem pode ser Gary? Você tem algum inimigo com esse nome? Ele balançou a cabeça. Eu tenho tantos inimigos. Alguns podem se chamar Gary, não sei. Ele pareceu tão infeliz que tive vontade de garantir que tudo ficaria bem, mas não sabia se podia prometer isso. Se eu fosse um deus e alguém me dissesse que meu precioso cálice estava no Parque Washington Square, eu me materializaria lá em uma nuvem de fúria e começaria a explodir cabeças e revirar os bolsos das pessoas. Mas, como já tinha me dito muitas vezes, deuses não fazem esse tipo de coisa. Era contra as grandes regras cósmicas da divindade, ou algo assim. Qualquer um podia roubar suas coisas divinas, mas apenas um herói podia recuperar as ditas cujas. E quando digo herói, quero dizer o otário que precisava de cartas de recomendação. Além do mais, se Ganimedes começasse a revirar o Greenwich Village, imagino que os outros deuses acabariam notando. Aí a vergonha dele seria revelada para todo mundo. O vídeo podia muito bem viralizar no Divino Toque, ou fosse lá o que estivesse bombando no Monte Olimpo. Ajudaria muito se eu conseguisse saber por que esse cara quis roubar seu cálice. Por que alguém faria isso? Conjecturou Ganimedes. Para virar imortal? Para me constranger? Para se tornar imortal e poder me constranger para sempre? Sei lá. Ele se inclinou por cima da mesa e segurou meu punho, os anéis de ouro afundando na minha pele. Você precisa recuperar o cálice logo, Percy Jackson. Estamos ficando sem tempo. Meus sentidos de servir bebidas estão formigando. Deus pode convocar um banquete a qualquer momento. Ah, então, sobre isso. Contei a ele o que Iris tinha dito sobre o festival Epulum Minerva no outro domingo. Ganimedes baixou a cabeça. Ao redor, geysers de suco, refrigerante e água explodiram nos copos das pessoas. Gritos de "Eita!" se espalharam pelo salão, e meus colegas pularam dos assentos para fugir das bebidas possuídas. Ganimedes suspirou. Acho que eu devia encher esses copos. Mas me escuta, Percy Jackson. Zeus é imprevisível. Ele pode nem esperar até o festival Epulum Minerva. Assim que botar na cabeça que quer fazer um brinde a um dos convidados, qualquer hora do dia ou noite, eu tenho que estar lá com o cálice na mão, senão... Quem vai entrar numa roubada é você, adivinhei. Engraçadinho, resmungou Deus. Você não viveu por milênios temendo as palavras um brinde. Alguns dos meus piores pesadelos. Ele parou de falar. Deixa pra lá. Só não me deixa na mão. Ele se levantou para distribuir a bebida número 6 para todos os alunos sedentos e molhados. Naquela tarde, eu fiz uma coisa incomum. Fui à biblioteca. Eu sei. Quase ouvi as engrenagens na sua cabeça fazendo um esforço extra quando você tentou assimilar a ideia. Se eu contasse que caí no Tártaro de novo, ou que fui engolido por um gigante, ou que tive que fazer bang jump em um vulcão, você pensaria, faz sentido. Mas Percy Jackson em uma biblioteca? Isso é muito esquisito.
A verdade é que não tenho nada contra bibliotecas. São lugares legais e tranquilos, e todos os bibliotecários que conheci são pessoas maneiras. Mas as bibliotecas são cheias de livros. Como eu sou disléxico, tenho a tendência de pensar em livro como sinônimo de enxaqueca. Mas às vezes os livros são o único lugar onde posso encontrar informação, então é preciso correr o risco. E esse foi meu TED Talk sobre a importância da leitura. Enfim, eu também precisava de um lugar para pensar. Queria decidir o que faria na segunda de manhã contra Gary, o gatuno. Tentei o computador da biblioteca primeiro, mas, como sempre, a internet não ajudou. Acho que todas as coisas estranhas que enfrento são tão antigas e bizarras que ninguém se deu ao trabalho de fazer uma wiki de fã de coisas que matam semideuses. Se você encontrar informações de monstro online, costuma ser sobre como vencê-lo em algum videogame. Na vida real, aperte o Z e seta para a esquerda não ajuda muito. Então, recorri aos livros. Encontrei 5 coleções diferentes sobre mitologia grega. Consultei todas, até lembrei que havia uma coisa chamada índice no final. Procurei deuses ou monstros cujos nomes poderiam se parecer um pouquinho com Gary. Uma parte aqui. Na internet tem o Riordan Verse, que é o wiki em inglês, e o Acampamento Meio Sangue, que é o wiki em português. Vale conferir, hein? Gegenes. Geriam de novo. Um lobo norueguês chamado Garm. Mas eu não era o poderoso Thor, então não queria atravessar aquela ponte do arco-íris em específico. Já tinha preocupação suficiente no lado grego. Por fim, deixei os livros de mitologia de lado. Peguei meus livros didáticos e tentei estudar. Meu pé não parava de tremer, nem minha cabeça de zumbir. Parecia que eu estava me olhando tentar estudar em vez de realmente estudando. Eu me importava com a formatura e queria ir para Nova Roma com a Annabeth, mas não ligava para ciências, literatura norte-americana nem exercício de escrita persuasiva. E, apesar de saber que tudo isso estava conectado ao meu objetivo, tinha dificuldade de me fazer acreditar naquilo. Não conseguia me concentrar na leitura. Escrevi uma frase de uma redação. Nesta redação de escrita persuasiva, eu vou persuadir você. Tudo bem, meia frase. Olhei para o meu livro de ciências. Pensei em Gegenes, em lobos cinzentos e em guerras assustadores no Parque Washington Square. Mas a imagem que ficava surgindo na minha mente era o rosto de Ganimedes quando ele falou sobre os pesadelos que tinha. Ele parecia um colega meu do 9º ano que foi assaltado a caminho da escola. Olhos como janelas vazias de um rosto que tinha se esquecido de como fazer expressões. Ellison tinha ficado assim depois que eu fiz o rio dele explodir. Ainda me sentia péssimo por causa disso. Ganimedes tinha alguém maior e eterno atormentando sua vida. Zeus. Um cara com quem eu me esforçava muito para não ser parecido. Não sabia a história completa entre os dois. Como sempre, os mitos basicamente só contavam o lado de Zeus da história. Mas era óbvio que Ganimedes não estava indo muito bem no quesito saúde mental. Tentei imaginar ter a vida destruída como aconteceu com ele. Sequestrado quando adolescente e levado para o Monte Olimpo, porque Zeus achou que o menino era um colírio para os olhos. Depois ficar lá para sempre, sem nunca envelhecer, sem nunca crescer, sem nunca ficar doente, sem nunca se curar. Percebi por que estava me esforçando muito para encontrar respostas. Não estava mais encarando aquela missão apenas como uma inconveniência. Queria ajudar Ganimedes. Se pudesse ter levado o cara para o Absinista e cantado músicas gregas antigas na máquina de karaokê com Deus até que ele conseguisse reverter a vida e voltar a ser mortal, eu teria levado. Como não dava, eu precisava recuperar o cálice dele. Por fim, desisti do trabalho na biblioteca. Quando cheguei em casa, me senti um fracasso, com medo de na segunda de manhã não estar nada preparado para o que íamos enfrentar. Talvez pelo menos conseguisse dormir bem à noite. Acho que não consegui fazer nem isso.